Nós estamos vivendo uma das maiores revoluções que a nossa sociedade passou desde a Revolução Industrial, desde a era agrícola. E nós temos observado que essa mudança, que já está em curso, ela tem se acentuado e tem se acelerado. E o principal é que quando nós comparamos o que está acontecendo hoje com as outras evoluções que nós vivenciamos, o que a gente percebe é que cada vez os períodos se tornam mais curtos. Ou seja, a nossa sociedade ela se transforma de forma mais veloz e de forma muito mais contumaz. Eu quero trazer para vocês duas grandes mudanças que nós estamos passando agora. A primeira é uma mudança na estrutura da sociedade, do ponto de vista do tamanho dos domicílios, das famílias, e uma outra é uma mudança comportamental ou conceitual. Quando nós falamos na mudança estrutural, o que nós podemos observar é que nós temos famílias cada vez menores no nosso país. Para vocês terem ideia, na década de 80, nós tínhamos 4,28 pessoas por domicílio. Hoje, nós temos 2,9 pessoas por domicílio e teremos, a partir de 2030, 2,6 pessoas por domicílio. Então, as famílias se tornam menores. Além do tamanho, da quantidade de pessoas nas famílias, nós temos domicílios cada vez menores. Para vocês terem ideia, na década de 80, um brasileiro médio, ele sonhava em morar em um imóvel, uma casa, um apartamento, de 3 dormitórios tipo suíte, entre 180 e 250 metros quadrados. Atualmente, as edificações mais comercializadas estão com áreas entre 46 e 64 metros quadrados. Então nós temos domicílios com menos pessoas, domicílios menores. Um outro ponto bastante relevante diz respeito ao número de pets nos nossos domicílios. Na década de 80, nós tínhamos menos de um pet por domicílio. A partir dos anos 2000, esse número ele chegou a 2 pets por domicílio. E a tendência é que nos próximos 5 anos tenhamos 3 pets por domicílio. Famílias menores, domicílios menores e mais pets. Esses são dados estruturais. Do ponto de vista conceitual, o que mudou? O pet, ele agora é considerado o novo filho. Na década de 80, o nosso pet ele ficava no quintal da casa e ele se alimentava com aquilo que restava da família. Nos anos 2000, nós passamos já a chamá-lo de animal de estimação. E como a própria palavra conduz, quem estima, trata melhor. Esse pet ele entra dentro do domicílio e ele passa a ter alguns privilégios que até então ele não tinha. Por exemplo, uma nutrição adequada, uma nutrição especial. Além disso, nós começamos a vestir os nossos pets nos momentos de frio ou nos momentos que tínhamos alguma situação especial em nossa casa. A partir de agora, cada vez mais, nós estamos considerando os nossos pets como filhos. E conceitualmente muda tudo. Esse filho, ele dorme no mesmo quarto, muitas vezes na mesma cama, e além da nutrição especial, ele passa a ter uma cadeia de produtos e serviços que são essenciais para um filho. Então ele tem, além da nutricionista, o fisioterapeuta, o psicólogo, ele tem a escola, a van que o busca, ele tem a festa de aniversário, ele tem um funeral totalmente condizente com a figura de um filho. Mas tem um ponto bastante interessante,
que nós estamos observando uma sociedade que cada vez mais busca facilidade. O pet, como novo filho, ele nos apresenta um desafio menor do que criar, obviamente, um filho de carne. Então nós temos a convicção de que hoje o pet é o novo filho, e daqui a pouco a planta será o novo pet. Além disso, nós estamos experimentando o envelhecimento da nossa população. Só para vocês terem ideia, daqui 5 anos, nós teremos 8 milhões a menos de pessoas jovens até 14 anos. E, paralelamente, a introdução de 21 milhões de brasileiros no chamado público idoso, acima de 65 anos. Então, por um lado, nós temos menos crianças, menos bebês, menos jovens, e do outro lado, mais pessoas idosas. Um dado bastante importante que nós observamos diz respeito à natalidade no nosso país. Um dado super interessante é que nos últimos 10 anos, o número de nascidos vivos no nosso país diminuiu 8%. Então nós temos 8% menos bebês nos últimos 10 anos. Porém, se nós observarmos uma tendência na curva dos últimos 5 anos, esse número poderá se tornar 30% nos próximos 10 anos. Porque nos últimos anos nós tivemos uma acentuação da falta de nascimento de crianças no nosso país. Um outro dado bastante importante para nós entendermos essa transformação é que a partir dos 75 anos de idade, nós temos 3 mulheres para cada homem. Então, o que se configura cada vez mais no nosso país? Uma população envelhecida, com muitas mulheres morando sozinhas. E toda essa transformação, ela se intensifica pela TGCA populacional do nosso país. O que é a TGCA? É a taxa geométrica de crescimento anual. É um número calculado ao longo dos anos que apresenta uma margem de erro inferior a 0,5% e que nos mostra claramente qual é o futuro do nosso país em diferentes indicadores. População, domicílios, renda, entre outros. Quando nós olhamos a TGCA populacional, nós temos um gráfico similar a esse que está na tela. Lá na década de 80, o Brasil crescia a 2,48% ao ano. Hoje, o nosso país ele cresce em média 0,63% ao ano. Observem que 4 anos atrás era 0,69%. E a tendência é que a partir de 2030 o nosso país estabilize o crescimento, ele pare de crescer. E a partir dos anos seguintes, nós começaremos a perder população. Talvez, nos próximos 40 anos, nós possamos voltar a cantar 120 milhões em ação para frente Brasil do nosso coração. Bom, toda essa mudança já vem impactando a cadeia de produtos e serviços no nosso país. Para vocês terem ideia, nos últimos 4 anos, as compras de abastecimento dos lares diminuiu mais de 8,3%. Então, os carrinhos de compra grandes, das compras que eram feitas para passar o mês, estão cada vez mais escassos nos nossos supermercados. As pessoas vão mais vezes e compram menores quantidades. Um outro dado extremamente interessante diz respeito ao consumo de alguns produtos nessa chamada terceira idade. Para vocês terem ideia, o consumo de trigo, farinha de trigo, para pessoas acima de 60 anos, caiu 40% nos últimos 4 anos. E a tendência é que esse número dobre nos próximos 10 anos. Indiscutivelmente, isso impactará significativamente a indústria de trigo no nosso país e de todos os derivados do trigo.
E por que isso ocorre? Se nós pensarmos, isso ocorre porque, à medida que a pessoa envelhece, ela passa a ter restrições que o jovem não tem. Além disso, quando nós envelhecemos, naturalmente consumimos menos. Só que existe um ponto que é financeiro, que é extremamente importante. A grande maioria dos brasileiros, quando se aposenta, diminui significativamente o seu ganho mensal. Então agora, a pessoa está mais velha, ganhando menos e tendo que fazer investimento em saúde, nos planos médicos, nos medicamentos que até então ela não tinha. Para vocês terem ideia, quando nós pegamos um brasileiro entre 40 e 49 anos e comparamos com uma pessoa acima de 60 anos, 65 anos, a perda de compra, de poder de compra em supermercado é de 30%. Então, à medida que envelhecemos, temos uma capacidade menor de compra. Um outro ponto fundamental é a mudança dentro dos nossos lares. Para vocês terem ideia, nos últimos anos, a indústria de produtos de limpeza perdeu 16% do volume vendido de produtos. E a tendência é que caia mais 14% nos próximos 5 anos. Uma perda total acima de 30%. Isso tem uma lógica. Domicílios menores, com menos pessoas, menos produto de limpeza necessário para esses domicílios. E além disso, tem um ponto bastante importante, que a indústria, de uma forma geral, ela vem se protegendo dessa redução, para manter o seu faturamento, manter suas margens. Como ela tem feito isso? Diminuindo o tamanho das embalagens. Quando nós vamos ao supermercado, nós podemos observar vários produtos que diminuíram sensivelmente a sua quantidade. Mas um dado que eu gosto de passar é que na década de 80, nós comprávamos rolos de papel higiênico com 60 metros. Nos anos 2000, 40. Nos anos 2020, 30. E agora, nós encontramos nas lojas do supermercado rolos com 20 metros. E um outro ponto bastante interessante é que as embalagens de 1 litro, quase todas estão se tornando 900 ml ou 850 ml. Então é muito provável que a gente vá para o supermercado para comprar 1 litro de água sanitária e a gente saia de lá com 900 ml. Mas toda mudança traz inúmeras oportunidades. E o que é mais interessante é que quando nós observamos todos esses dados, que são advindos de uma base de mais de 70% dos domicílios brasileiros que nós atualmente observamos diariamente o consumo, mais de 50 milhões de domicílios passam pela nossa base de dados a cada 3 meses. Isso, para vocês terem ideia de números importantes, 310 bilhões de vendas são processadas pela base que deu origem a essa apresentação. Enquanto nós estamos nesse evento aqui, está passando pela nossa base mais de 200 milhões de reais em compras. Ou seja, um dado extremamente significativo e que nos permite ter um raio-x, uma tomografia muito precisa do consumo na nossa sociedade. Agora, o mais bacana são as grandes oportunidades que isso tem trazido para a gente. Primeiro, uma nova sociedade está surgindo. A utilização da tecnologia, ela tem se tornado tão forte na nossa sociedade que todos nós aqui, sem exceção, usamos tecnologias sem ao menos percebermos que estamos usando aquela tecnologia. O melhor exemplo é que talvez a grande maioria aqui hoje tenha acordado pelo despertador do nosso aparelho celular. Aquele despertador é um software que foi embarcado no celular e que nós usamos cotidianamente sem percebermos que estamos usando, sem pensarmos que existe uma tecnologia por trás daquilo. Muitas vezes, nos carros mais modernos, quando nós entramos no carro, o Waze é ligado ou qualquer outro navegador
que nos direciona pela cidade, mostrando o melhor caminho, a gente não lembra que por trás daquilo tem uma tecnologia. O que nós acreditamos? Que nessa nova sociedade, daqui a pouco tempo, nós estaremos usando, indiscutivelmente, a inteligência artificial em tarefas cotidianas, sem percebermos que estamos fazendo isso. E esse público mais velho, esse público idoso que chega no nosso país, ele vai ser privilegiado. Um problema que nós temos hoje de etarismo começa a diminuir em função da inteligência artificial. E qual que é a lógica disso? Para que a inteligência artificial funcione bem, nós temos que fazer boas perguntas para ela. E para fazermos boas perguntas, 2 elementos são essenciais. O primeiro, nós precisamos ter repertório. E o segundo, nós precisamos ter experiência. Indiscutivelmente, as pessoas mais velhas, mais vivenciadas, possuem um melhor repertório e possuem maior vivência. Dessa forma, um novo mercado se abre. Um outro ponto bastante importante é uma mudança que nós estamos conceitualmente sofrendo e que trará grandes benefícios para a nossa sociedade. Cada vez mais, as novas gerações, elas querem usar mais do que ter. Se nós observarmos os carros atualmente, os apartamentos, as roupas casuais, os clubes de assinatura, os serviços por aplicativo crescem significativamente. E isso muda a lógica da economia do nosso país. A economia circular, sem dúvida alguma, vai estar presente nos próximos anos de uma forma muito forte dentro da nossa sociedade. O consumo online, e o consumo online não é o consumo onde eu compro pela internet e recebo em casa. Não. Eu compro pela internet e eu uso na internet. Os melhores exemplos hoje, que são terríveis ao meu ver, são os jogos online, que estão levando a nossa sociedade a um ponto muito crítico financeiro, principalmente os que têm menor renda. Mas além do consumo dos jogos, nós temos o consumo dos tênis e das roupas que são criadas online para que nós possamos utilizar de forma online nas nossas redes sociais. Os pais de hoje, cada vez mais, querem deixar para os seus filhos experiência, uma nova cultura, uma nova língua, uma nova vivência, e cada vez menos patrimônio. O sonho que a nossa geração tinha de deixar uma casa para o filho não é o sonho da nova geração. E, finalmente, o imediatismo. Nós vivemos uma sociedade ansiosa que tem imediatismo para tudo. Nós queremos emagrecer rapidamente, queremos ficar ricos rapidamente, nós queremos ter cargos altos e reconhecimento muito rapidamente. Esse imediatismo, ele traz algumas características fundamentais para a gente. Uma nova era com produtos, serviços e um novo mercado. Para nós, a principal mudança que deve permanecer em cada um é a mudança de nós podermos tratar de uma forma melhor os nossos próximos, entendermos as necessidades que essa nova sociedade impera e podermos estar abertos para todo o aprendizado e para todos os desafios. Obrigado. Thank you.